No programa Estúdio desta semana, vamos conversar com a superintendente da COINGE, Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG. A desembargadora Alice de Souza Birchel fala sobre pensão alimentícia. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Desembargadora, eu começo fazendo uma pergunta que muita gente até desconhece, né? Quando se fala em pensão alimentícia, se imagina que é para se pagar pensão aos filhos. Mas, na verdade, filhos também podem ter que pagar pensão para os pais idosos? Como é que é isso? Exatamente. Muito boa pergunta, porque normalmente a gente fica no campo da filiação, né? Só que a gente tem que lembrar que é o parentesco. Pai, mãe são nossos ascendentes, aqueles que vêm antes de nós. Assim como nossos avós, bisavós, essa é a chamada de linha reta. Então, nós somos parentes em linha reta infinitamente. E nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos também são a linha reta descendente. Nisso, a lei estabelece que o parentesco é recíproco para o dever de cuidado, inclusive. Então, nós temos dever de cuidado aos nossos parentes. Um jeito de cuidar é dando alimentos. O que é alimentos, né? A pensão alimentícia. Ela se compõe de tudo que você precisa para ter uma existência digna. Então, não é só comida, é tudo para a sua vida, inclusive o lazer. Ou seja, todos os parentes de linha reta que tenham necessidade podem pedir alimentos a quem tenha possibilidade de pagar. Eu, pessoalmente, só vi uma vez uma idosa pedindo alimentos para a filha dela. Então, é muito importante que isso se divulgue, porque todos os filhos, netos, bisnetos são responsáveis pelos seus avós, seus bisavós. Se for, por exemplo, uma senhora idosa, digamos que ela ganhe até ela receba uma pensão, uma aposentadoria, alguma coisa, né? Ela já tem um ganho e ela precisa, para viver, R$3.000, digamos. Então, ela já tem os 1.000, ela precisa, na verdade, de 2.000. Esses 2.000 serão completados pelos filhos. Então, digamos que ela tenha 4 filhos. Eu vou ver quanto que cada filho ganha, quanto que cada filho seria possível que pagasse proporcionalmente para completar esses 2.000. Então, não quer dizer que seja R$500 para cada filho. Na linha colateral, aí já não é a linha reta, é na linha colateral. Por quê? Porque eu não ascendo nem descendo do meu tio. Eu preciso ir no meu pai, no meu avô, para achar meu tio. Então, isso é a linha colateral. Primeiro grau da linha colateral são os irmãos. Então, eu, meu pai, meu irmão. Então, começa com o irmão. Os irmãos podem se dever alimentos, tá? Irmãos. Agora, tio e sobrinho já não. Você não é obrigado por lei a pagar. Então, isso é bom para as pessoas prestarem atenção e saberem, né? Já vai entrar na justiça contra o tio não pode. Sim, mas com então, o irmão... Então, o tio não tem que cuidar do sobrinho, mas o irmão tem que cuidar do outro irmão. Como é que funciona a questão dos filhos? Tem que pagar pensão até que idade? Como é que funciona? Não é automático que o filho, ao fazer 18 anos, perca a pensão. A não ser que isso já esteja colocado no acordo ou na sentença que o juiz deu de alimentos. Então, se eles já acordaram assim, tudo bem. Se não, não rompe automaticamente aos 18 anos. Por quê? De novo, o parentesco. Você não deixa de ser parente do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus bisavós, nem, né, da sua família, porque você fez 18 anos, você continua parente. O dever de cuidado, ele deriva do parentesco e não da idade. Então, pode ser que uma pessoa de 19, 20, 30, 40, 50 precise. Então, desde que ela tenha necessidade e o outro possa pagar, essas são as pessoas obrigadas. E tem também, me parece, uma questão de até 24 anos, se estiver estudando em universidade. Isso foi um entendimento construído pela jurisprudência. O que é a jurisprudência, né? São os julgados repetidos dos juízes. Algum juiz teve essa ideia alguma vez, os desembargadores começaram a decidir assim, isso já tem muitos anos, a gente não sabe exatamente, até que o Supremo ou o STJ digam que aquela jurisprudência, aquela decisão é repetitiva e, portanto, é jurisprudência. Então, isso já é uma jurisprudência. Nós já decidimos isso assim há muito tempo. O que é? Exatamente porque nem sempre quem tem 18 anos vai trabalhar imediatamente, né? Pode continuar os estudos universitários, ou está fazendo um curso profissionalizante. A gente entende que ele só vai ter uma independência financeira a partir do término desse curso superior. Na prática, para o filho, de forma geral, como é que funciona a lei?
Um casal se separou, o que tem que ser feito? Como é que é feito esse cálculo do valor que o pai tem que pagar, por exemplo, para o filho? Pois é, isso houve uma alteração, não quanto à pensão, mas houve quanto ao próprio divórcio, né? Hoje o divórcio ele pode ser feito, isso foi semana passada que foi alterado, tem alguns dias que foi alterado, e agora você pode fazer o divórcio direto no cartório. Então, não precisa de ir à justiça. Não é todo caso que se vai à justiça, só nos casos litigiosos. Nos casos em que há consenso entre o pai e a mãe, por exemplo, né, eles vão divorciar, precisa de advogado, é imprescindível, cuidado, né, porque às vezes você tem informação, o cartório mesmo faz. Não, o cartório não faz. Quem tem que fazer é um advogado. Ainda que seja um advogado pelos dois, tem que ter a intervenção de um advogado. E aí, ou na justiça, se os pais estão em litígio, né, em briga, eles não estão chegando num consenso, eles vão procurar um advogado e vão estabelecer ou um acordo, né, de quanto vai ser essa pensão. Então, esse acordo de divórcio, ele normalmente inclui a partilha de bens, se o casal tiver bens, e a pensão alimentícia. Se eles não chegarem num acordo, isso vai ser levado para o juiz, e o juiz, então, vai decidir, né? Qual que é o parâmetro para a gente estabelecer pensão alimentícia? Claro que é preciso olhar os documentos trazidos. Esse é daqueles que cada caso é um caso. Então, tem que ver quanto que o pai ganha, quanto que a mãe ganha, se é profissional liberal, se não, se ele tem um contra-cheque, se é servidor público, o que que aquelas pessoas são. Então, nós usamos esse padrão, que é 30%, porque também a gente tem que pensar no outro lado, não é só o lado do filho, nós temos que pensar o lado dos pais. E quando a gente fala 30%, é 30% de um que a gente chama de um bruto especial, né? Não é do líquido. Então a gente não, se a pessoa tem empréstimo e tudo, isso não entra nesse cálculo. Então é muito pesado às vezes, né? De início, e a pena pode ser de prisão. Então a gente tem que ter um olhar muito para você também não onerar o pai além. Então, normalmente, mas isso não é uma cartilha, isso não é uma tabela, a gente tem que olhar caso por caso. Tem caso que vai ser 40%, 50%, às vezes ele é servidor público e tal, mas ele tem uma fazenda que é rentável, né? Então, cada caso é isso, a gente vai ver qual é a proporção que você vai estabelecer ali. Então, em média, o que nós fazemos é 20% quando é um filho só e 30%, 35% quando são mais de 2 filhos. Pena de prisão, o entendimento são os últimos 3 meses, no mínimo os últimos 3 meses. Tem que estar em atraso os últimos 3 meses. Então, se nos últimos 10 meses ele não pagou, pode. Então tem que ser pelo menos 3 meses. O pai desempregado, ele pode parar de pagar pensão ou pedir redução do valor? De novo, vai depender muito das circunstâncias. Em regra, sim, né? Mas o pai ou a mãe, vamos também lembrar que a gente tem uma igualdade constitucional. Então, a mãe também tem o dever de pensionar. A questão é que os alimentos, eu posso pensionar dando moradia, por exemplo. Então, digamos que a criança já ficou morando com a mãe. Então, isso tem que ser contabilizado. A mãe já paga o cotidiano da criança, já paga o transporte escolar, ou faz o transporte, é ela quem leva a criança na escola. Isso também é um jeito de pensão. Então, assim, eu posso pagar um transporte escolar ou posso levar a criança na escola. Isso faz parte da pensão? Faz parte da pensão. Então, tem que ver qual que é o papel da mãe ali naquela administração daquela criança. Então, não é só o pai que tem que pagar a pensão, não. Os dois fizeram filho, o filho é dos dois, os dois têm que responder por isso, ainda que não seja marido e mulher. Desembargadora, agradeço pela entrevista, pelos esclarecimentos importantes, como sempre. Eu fico à disposição sempre, é um prazer poder esclarecer. Muito obrigado. O programa Estúdio fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere na Rádio TJ Minas, no portal do TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Assista às nossas reportagens aqui no YouTube, na TV TJ Minas. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.